E neste momento nós temos a grata satisfação de ter aqui em nosso programa o Cláudio Alain do Carmo, vereador de Santo Antônio do Sudoeste, líder do prefeito na Câmara de Vereadores, também para trazer informações do seu trabalho junto ao Legislativo. Bom dia, vereador, um prazer tê-lo mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Cleiton, bom dia a todos os amigos, amigas, rádio ouvintes da Bela FM. Uma satisfação estarmos aqui mais uma vez. E todos aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, né? Estamos ao vivo também lá nas plataformas Facebook, Instagram e YouTube da Rádio Bela, onde as pessoas podem nos acompanhar também. Vereador, na última segunda-feira, importantes assuntos, mais uma vez, estiveram em pauta na sessão do Legislativo. E dentre os assuntos, algumas indicações suas, né? Também teve reiteradas algumas indicações, sempre visando o bem-estar, a qualidade de vida da nossa população. Gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho aí das ideias apresentadas no Legislativo da última segunda-feira. Uma das indicações voltadas aí no bem-estar, no lazer, nós apresentamos aí... Eu, o vereador Dico, que é o nosso presidente do Poder Legislativo, e a vereadora Ana Márcia, voltadas a ações e obras no Lago Municipal. Todos sabem que nós temos lá um espaço privilegiado, já é frequentado por várias pessoas, tanto os nossos munícipes, quanto também os nossos irmãos argentinos, quanto também pessoas que vêm de outras cidades e outros estados, já visitam aquele local. E pensando nisso, nós estamos sugerindo, indicando à administração pública municipal, nosso prefeito Ricardo, que vem fazendo um excelente trabalho novamente nesse mandato em prol do município, que construa lá, Cleiton, um deck sobre o lago, né? Pode ser em alvenaria, pode ser em madeira, mesas, aquelas mesas com tabuleiro de jogos de damas, de xadrez, e também instale um sistema de som com caixas de som distribuídas em volta do lago, ali na arena de areia, onde as crianças brincam, enfim, onde são pontos estratégicos, eu digo, onde tem circulação de pessoas, para que as pessoas, enquanto visitam lá, possam estar escutando uma musiquinha ambiente, agradável. E aos finais de semana, sábados, domingos e feriados, contratar os artistas locais, aí visando incentivar o desenvolvimento artístico local. Nós podemos ver aí no festival municipal a riqueza dos nossos artistas, da nossa cultura local, e com isso para proporcionar a eles aí shows, que eles possam ir lá num final de semana, seja sábado, domingo ou em algum feriado, possam estar lá apresentando a sua arte. Acho que isso nós temos também os DJs, né? Então nós acreditamos que ficaria bacana promover esses eventos de arte, de lazer, para aquelas pessoas que já visitam se sentirem ainda melhor, e aquelas pessoas que não têm o costume de visitar, será um atrativo para que passem a frequentar. Então nós indicamos o quiosque para fazer para ficar a base do som, e as caixas de som distribuídas entre o lago lá, para poder dar essa condição melhor de lazer, de entretenimento para a população santo-antoniense e todos aqueles que nos visitam. E focando os agricultores, principalmente a agricultura familiar do nosso município, o senhor também esteve pautando um assunto relevante lá na sessão do Legislativo. Exatamente, Cleiton. Eu sou autor de uma indicação reiterada já desde o ano de 2017, para que seja dado cumprimento na Lei Orgânica Municipal no que diz respeito ao mercado municipal de hortifrutigranjeiros, que está lá na nossa Lei Orgânica, muito bem escrito, que o município deve criar esse espaço para que os feirantes e os artesãos locais, eles possam comercializar o seu produto diretamente com o consumidor final. Então, é uma indicação minha também, em paralelo a isso, de que o prefeito construa uma rua coberta, e eu sugeri a ele então que essa rua coberta seja disponibilizada também para isso, para, digamos, entre aspas, assim, se torne um mercado municipal onde os feirantes, tanto os ambulantes quanto aqueles que já participam da feira lá no sindicato, eles possam então se reunir num único espaço, né, e comercializar os seus produtos diretamente. Obviamente, eu sugiro nesta minha indicação
que sejam os com residência no município, para prestigiar e privilegiar os produtores rurais da agricultura familiar local e os artesãos que também são residentes aqui no município, mesmo os ambulantes ou aqueles que já participam de alguma feira. Um outro assunto interessante também foi com relação à regulamentação da coleta do lixo para que seja algo sustentável também no nosso município, vereador. Essa é uma indicação em conjunto com a vereadora Ana Márcia, que ela trabalha com isso há anos, estava à frente da Secretaria de Urbanismo. Hoje a gente sabe que é a Daiane que está lá, mas a Ana Márcia tem um grande conhecimento em termos de legislação e também o conhecimento empírico ali do dia a dia, do que ela trata. Eu e a Ana Márcia estivemos lá em Corbélia fazendo uma visita técnica para conhecer a realidade e o programa Cidade Limpa, que funciona muito bem lá. E vimos o quanto é possível nós termos um projeto bacana que funcione aqui no nosso município, e para isso sugerimos, como forma de incentivo, de estímulo a que as pessoas façam a coleta seletiva do lixo de forma correta, essa questão da moeda verde. Porque lá em Corbélia, inclusive, funciona e funciona bem. Como que seria, a grosso modo, Cleiton, as pessoas que participam dos programas municipais de coleta de lixo seletivo, coleta de pilhas, de peças de computadores, produtos eletroeletrônicos, de vidros, enfim, toda essa gama de produtos que são recicláveis, eles participando desses programas corretamente, eles ganham uma quantidade de moedas verdes, que nada mais são do que o município vai lá, adquire produtos da agricultura familiar da feira, transforma isso nessa moeda verde e premia os que participam dos programas e fazem a coleta seletiva de forma correta, premia com essa moeda verde. Daí eles podem ir lá depois na feira e trocar isso por alimentos. Então, mas como o município vai gastar com isso? Ele é autossustentável, Cleiton, porque à medida que as pessoas começam a fazer a coleta seletiva do lixo de forma correta, o município começa a economizar com o rejeito. Hoje o município paga caro os containers de rejeito, que são aqueles lixos que são misturados e acabam por serem misturados com lixo orgânico ou com materiais que causam a decomposição e danificam o lixo reciclável, eles se tornam inviável de serem reciclados. Então, por isso eles são rejeitados. Certo. E esse rejeito vai para um container que o município paga para ter aqui e depois paga para vir coletar e levar daí para ser destinado. Então, a economia gerada com isso paga o programa e sobra ainda, e esse modelo que nós vimos lá em Corbélia, sobra ainda para pagar e remunerar a associação de reciclados. Hoje o município já remunera na ordem de R$17 mil, o que eu considero pouco, pelo trabalho que eles fazem e precisam desempenhar e fazer, mas nós dependemos da contrapartida da nossa população, de cada um de nós, compete a cada um de nós, e eu me incluo nisso, de fazermos corretamente a seleção do lixo reciclado, para que daí sim o município passe a economizar com os rejeitos e remunerar tanto a moeda verde quanto os recicladores, a associação de recicladores que tem aqui em Santo Antônio do Sudoeste. Muito bacana, e acredito que não só Corbélia, como várias outras cidades já têm projetos semelhantes implantados e têm tido o respaldo da população, porque não custa nada você colocar 2 lixeiras lá na sua casa, o orgânico vai numa, reciclável vai na outra, né? Acredito que funcione dessa forma e partindo do interior da residência. Inclusive, as crianças estão sendo incentivadas em alguns municípios também para levarem para casa essa ideia, para auxiliar os pais. Então, realmente é louvável essa iniciativa sua aí, ajuda não só o meio ambiente, como também diminui despesas para o poder público e, em contrapartida, privilegia aí o próprio cidadão aí, né, vereador? Exato, Cleiton. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, conforme diz na nossa Constituição Federal, nós preservarmos o meio ambiente não apenas para nós, mas para as futuras e próximas gerações, que nós sabemos que a tendência da população mundial é aumentar cada vez mais, a produção de lixo per capita por pessoa ela é volumosa, o quanto nós pudermos reduzir do impacto ambiental em relação à produção de lixo, tanto mais nós estaremos criando qualidade de vida e também com isso a dignidade da própria pessoa humana.
E também dizer, Cleiton, com relação mas eu separo lá o plástico, o vidro, o papel e o orgânico, né? Mas não é tão somente separar o plástico, o papel, o vidro, o metal e o orgânico. Por exemplo, a caixinha de leite. A caixinha de leite ela é papel e metálico, né? Ele é revestido com um metal por dentro, um alumínio. Esse metal ele precisa ser higienizado. Então, quando acaba o leite, eu não simplesmente eu coloco lá no local de reciclado do papel. Dá uma enxaguada. Eu tenho que lavar por dentro para tirar aquele resíduo do leite que vai causar danos no material e vai gerar um rejeito, não vai gerar um lixo reciclado. A PET de Coca-Cola ou de qualquer refrigerante, ela tem que ser também lavada, porque isso causa danos no material. Então, a lata de doce de leite, de uma sobremesa, um pêssego, um morango, um figo, ela tem que também ser lavada para daí ela ir pro descarte correto lá do metal, da lata. Que aí assim nós estaremos fazendo corretamente a coleta do lixo seletivo. Então, o potinho de iogurte, o plástico, nós também temos que lavá-lo, higienizá-lo para o metalzinho que cobre ele. O laminado também tem que ser lavado, raspado, lavado, e daí sim vai para o destino, e aí sim o reciclado vai poder selecionar ele e ser reaproveitado. Então, quando a gente fala em fazer corretamente a coleta do lixo seletivo, a gente está falando objetivamente disso. Que bom, né? E muitas pessoas não imaginam, acabou lá o leite, pá, a caixinha lá no reciclável. Mas aí já está cometendo um erro porque ele vai se tornar um lixo rejeitado, né? E um outro detalhe, Cleiton. O município hoje paga em torno de R$300 mil para coletar o lixo orgânico. Só que muitas pessoas misturam, inclusive, fezes de animais nesse lixo orgânico e junto com esse lixo orgânico, metais, plástico, papel. Então, o lixo, esses R$300 mil, o cálculo é feito como? No metro cúbico do lixo. Então, se nós fizermos a coleta do lixo seletivo, vai reduzir o metro cúbico do lixo e, consequentemente, vai gerar economia nesses R$300 mil. Além desses R$300 mil, eu quero chutar aqui, e me perdoem se eu estiver enganado, mas não vai ser um erro muito grotesco, mas eu acredito que nós pagamos de R$50 a R$100 mil de rejeito. Se nós começarmos a fazer a coleta seletiva do lixo, vai reduzir o rejeito e também vai gerar economia. Então, veja a matemática, a conta de economia, por isso a autossustentabilidade que nós falávamos antes. Vai dar para pagar tranquilamente as moedas verdes e pagar melhor, remunerar melhor a associação, que hoje é parceira do município, para que o município não precise pagar pela coleta do lixo reciclado. Hoje nós temos uma associação que faz esse serviço aqui e traz também, gera emprego para várias famílias e traz também os recursos que são auferidos com a venda do lixo reciclado, eles gastam no comércio local. Então, é um círculo virtuoso que está se criando no nosso município. Mas, volto a dizer, nós precisamos fazer a nossa parte. Uma economia que vai gerar dentro do nosso município, né? É uma economia cíclica, né? Cada um fazendo a sua parte vai gerar uma economia que, ao final, essa economia vai se redistribuir. Todos ganham, e se reverte ao comércio local. Bacana. Eu gostaria que o senhor também falasse sobre uma outra indicação sua, e inclusive pedindo providências num projeto de lei já existente para que ele seja adequado, foi um assunto numa outra sessão, sobre a questão dos terrenos baldios. A gente sabe, agora já estamos partindo mais para a estação outono e inverno aqui, onde o mato já para um pouco mais de crescer, mas nós tivemos um verão, né, com aquelas pancadas de chuva e aquele calor que o mato tomou proporções elevadíssimas aí, inclusive terrenos baldios em plena área central da cidade, aí oferecendo risco com animais peçonhentos. Estamos aí preocupados com relação à dengue, inclusive hoje no informe semanal da dengue nós estamos anunciando aí mais 8 mortes por dengue, somente na última semana contabilizadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, amanhã depois estamos novamente vivendo uma epidemia de dengue, como já aconteceu no passado, e a gente não quer que essa situação venha se repetir. E aí o senhor
pediu também providências para que esses proprietários possam ser enquadrados no rigor da lei, serem autuados pela falta de comprometimento de deixar ali o ambiente, o terreno, numa situação em que não ofereça esse risco. Isso. É uma grande preocupação, né, Cleiton, essa questão da dengue, e nós sabemos que isso é sazonal, ou seja, de períodos, de tempos em tempos, ela é recorrente, e nós não vamos conseguir evitar 100% isso, mas nós podemos amenizar os impactos, né? Então nós vimos aí inúmeros programas, através do Lions. O Lions lançou um programa fantástico da questão das sementes de crotalária, de citronela, que são os combatentes natural do mosquito da dengue, ajudam a reduzir esse impacto. A lei, já existe uma lei municipal que trata dessa questão da autuação dos terrenos baldios que estão aí em situação de abandono. A nossa indicação nesse sentido, Cleiton, é de que seja regulamentada a parte do procedimento administrativo para que essas autuações cominem com sanções legais, né, que são multas, que são aumento gradativo do IPTU, enfim, que seja regulamentado sanções, porque infelizmente a gente sabe, nós não podemos generalizar, mas tem pessoas que elas só respeitam as leis quando dói no bolso. Então, se nós fizermos, eu acredito que se nós fizermos essa regulamentação e começar a mexer no bolso dos donos de terrenos baldios que não conservam eles de forma adequada, causando prejuízos não somente para si, mas para toda a coletividade, porque a questão do mato não é só estética, a questão do mato é isso, atrai bichos peçonhentos, portadores de doenças infecto-contagiosas, como ratos, baratas, inúmeros insetos que carrapatos transmitem doenças, e também, principalmente nesse período que nós estamos entrando agora, das chuvas, são ambientes propícios para desenvolvimento dos ovos que vão eclodir lá no verão e vão causar as epidemias de dengue, chikungunya e zika vírus. Então é muito importante, Cleiton, essa tua colocação de que todos nós também devemos nos preocupar com isso, e eu peço à administração pública municipal que regulamente o quanto antes essa lei, para que a gente possa entrar com mais mecanismos aí de, digamos assim, uma forma de forçar aquelas pessoas que ainda não se conscientizaram que tem que manter os seus terrenos baldios limpos, que passem a fazê-lo. Muito bem. Vereador, com certeza a gente teria aí muitos outros assuntos ainda para a gente abordar e levar o conhecimento aí, mas oxalá que possamos ter a sua presença aí com mais frequência para debatermos estes assuntos, mas para finalizar também, o senhor esteve defendendo um projeto de lei também do Executivo na sessão da última segunda-feira, que inclusive foi apreciado e votado em regime de urgência, que beneficia exatamente também a Associação dos Hortifruti Granjeiros aqui de Santo Antônio do Sudoeste, com doação de um montante de combustível para que eles possam também fazer o transporte da sua produção. Exato, Cleiton, foram duas associações, né? A dos produtores e a do comércio local, né? A Acesas e a AproSanto. A AproSanto, como você muito bem disse, aprovamos a pedido do prefeito Ricardo e do vice, o Dr. Zeca, 2.400 litros de combustíveis ao ano por 4 anos. Por que, Cleiton? Porque a AproSanto é uma associação que, dentre outras atividades rurais, ela desenvolve aí um contrato fechado com uma empresa de produtos alimentícios, uma indústria, e ela precisa transportar o pepino. Eles produzem, uma parcela da associação produz o pepino e tem essa logística do transporte até a indústria, onde esses alimentos eles são industrializados. Então, por conta disso, visando aí diminuir os custos com a produção e o transporte da AproSanto, o prefeito Ricardo se sensibilizou, e nós, vereadores, também. Quero aqui agradecer ao nosso presidente, o Dico, porque é ele que pauta os projetos de lei, por ter pautado em regime de urgência, e todos os demais vereadores por terem também aderido a essa proposta, entendido a ideia do nosso prefeito Ricardo, e com isso, hoje, a partir de agora, a AproSanto poderá então receber esse benefício. O município fará todo o controle para garantir o bom uso desses recursos, né, desses 2.400 litros de diesel, e a AproSanto com certeza terá a economia necessária para poder também redistribuir entre os seus associados, né, especialmente esses que produzem o pepino.
A outra, então, da associação comercial, que eu acho muito relevante, importante, a Marisete Marçango, junto com toda a sua equipe da associação comercial, criaram uma campanha que já está sendo divulgada nas redes sociais e foram até o prefeito Ricardo pedir um apoio, o qual prontamente aí se disponibilizou através de um veículo e de uma moto que vai ser sorteada. A nossa preocupação inicial foi tão somente se apenas os associados da Acesas poderiam participar da campanha, ao que nos foi dito, e nós sabemos agora que realmente isso se confirmou, que não, que mesmo quem não é associado vai participar da promoção. Então isso para nós é o mais importante. Nós sabemos que o município ele é parceiro de várias associações, o prefeito Ricardo, ele, de longe, desde 2013, enquanto estive em mandato, de longe a administração que mais foi parceira de associações, de empresários, e não foi diferente agora com as Acesas, e nós ficamos felizes porque os incentivos que vão lá para a Câmara, as leis que vão para a Câmara, em sua grande maioria são para incentivar a indústria, e muitas vezes o comércio é deixado de lado, e agora não, agora o Executivo Municipal, com a aprovação da Câmara de Vereadores, vem brindar aí também os nossos comerciantes que merecem e muito serem também prestigiados. Muito bem. Obrigado, vereador. Algo mais? Fica à vontade. Cleiton, só gratidão pela Bela FM, a você por estar aqui sempre solícito, disposto a trazer informação do Poder Legislativo Municipal. Quero aqui também externar a gratidão ao prefeito Ricardo por ter confiado a mim a liderança de governo, ao nosso presidente, o Dico, meu amigo, que está, na minha opinião, exercendo uma ótima presidência, e eu tenho certeza que vai continuar assim, porque nós também estaremos lá para ajudar no que for preciso, com a pouca experiência que a gente tem, mas com bastante disposição para sempre fazer pelo melhor. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Agora 10 horas, 10 minutos, nós vamos a um rápido intervalo aqui.